Quando a gente trabalha com publicidade, a gente sempre acaba tendo o desafio de entender muito bem aí o briefing do nosso cliente e fazer uma campanha que atenda esse objetivo especificamente. Tem campanha que tem dinheiro, tem tempo e tem, cara, recursos também de produção para a gente fazer muita coisa, e ela consegue trabalhar todas as etapas do funil. Aí a gente chama de full funnel, ou seja, passou o funil inteiro. A campanha começa colocando gente lá no topo do funil, ou seja, tendo consciência da marca, constrói o produto e termina, inclusive, vendendo o produto como um todo. Quando a gente consegue fazer uma campanha com essa proporção, a gente vai trabalhando que na estrutura da campanha, determinada mensagem, meio e formato vão respondendo a cada estrutura do funil de comunicação para a gente fazer a jornada inteira. Nem sempre o cliente tem o poder de fogo para fazer o funil inteiro, e muitas vezes nem sempre o cliente também tem a intenção de fazer o funil inteiro. Ou pelo menos fazer o funil inteiro com você. Vou te dar alguns exemplos. Eu já trabalhei em agências digitais, trabalhei em agências offline, e hoje a gente vive a era de que quase todo mundo é uma agência híbrida, ou seja, tenta trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, quando eu trabalhava só com digital, muitas vezes o topo do funil, as grandes campanhas focadas em construção de marca, eram feitas pela agência offline e ia para a agência digital começar a construir a partir de consideração e às vezes até a fase ali de conversão também. Então, naquela agência, a gente focava em trabalhar uma parte do funil. O cliente estava trabalhando o funil inteiro, com diferentes empresas, mas eu, enquanto publicitário daquela agência, estava trabalhando um pedaço específico daquela estratégia. O mesmo vale para quando você trabalha numa agência puro sangue offline. Você pode ter o briefing para construir marca, e aí faz uma grande campanha de awareness, e aí você aciona uma empresa do seu grupo publicitário ou uma outra empresa que o cliente já contratou para poder entrar com você e fazer um pedaço específico ali do funil de consideração. Então, a gente precisa, de uma forma geral, independente da área, da agência, do tipo de agência que a gente trabalha, entender bastante a lógica por trás desse funil, que se a gente tiver que trabalhar ele inteiro, a gente consegue. Se tiver que trabalhar ele por pedaço, a gente consegue também. E se a gente precisar integrar outras agências com o pedaço que a gente está fazendo, a gente consegue também. Então, para nivelar um pouco o tema para todo mundo, eu vou passar rapidinho aqui por alguns minutinhos de teoria para explicar para todo mundo o que é esse funil que eu estou falando agora, caso algum de vocês não tenha profundidade no tema, para a gente poder entrar ali nessas fases e falar de KPI e ver exemplo também, tá? Então vamos fazer esse pedágio de nivelar todo mundo que está aqui, para a gente entrar ainda mais na parte mais técnica como um todo. Então, entrando aqui com todos vocês aqui juntos. Então, o funil e as suas origens, né? Então, eu quero falar para vocês o seguinte. Existem um monte de funil, cara. Se você for jogar no Google, você vai encontrar um monte de funil. Funil de venda, no marketing digital você tem vários funis para poder construir ali o que eles chamam ali de lançamento, de perpétuo, de produtos digitais. Você vai ter funil invertido, um outro conceito que você pega o funil e inverte o funil para construir ali a partir de um pós-venda, uma etapa de fidelização e etc. Então assim, o que marqueteiro mais gosta, cara, é de criar metodologia, teoria e tudo mais. Então você vai encontrar vários e vários funis, tá? Só que todos eles nascem, tá? De uma teoria que depois evoluiu para uma teoria mais popular dentro do marketing, e eles nascem do mesmo lugar, que é o que eu quero apresentar para vocês. Então assim, quando a gente fala do funil que a gente geralmente trabalha na publicidade, a gente está falando desse funil aqui que vocês estão vendo na tela, tá? Que é o funil awareness, consideração e conversão. Dependendo aí da filosofia que a sua agência adotou, você pode encontrar outras microfases também, tá? Eu já vi esse funil quebrado em até 5 fases e tudo mais, mas as grandes etapas são awareness, consideração e conversão. Se você quiser quebrar a consideração em 2, conversão em quase numa etapa de pesquisa e depois uma etapa de compra, você pode fazer o que você quiser. E como a gente geralmente brinca na publicidade, né, o Keynote ou o PowerPoint aceita tudo. Então se divirta quebrando o funil, mas na essência ele vai ter 3 grandes áreas. E a gente até apelida essas áreas de topo do funil, meio do funil e fundo de funil. Topo de funil é quando a gente está falando do awareness. Awareness é a palavra em inglês para consciência, né? Então a gente estaria falando aqui de um público que passa a ter consciência que a sua marca existe, passa a ter consciência de que aquele produto, aquele serviço existe. Então basicamente é tornar algo conhecido. No meio de funil, a gente está construindo o que a gente chama consideração. E aí consideração, o próprio nome já diz, a gente precisa fazer as pessoas considerarem comprar alguma coisa, tá? Considerarem usar alguma coisa. Então elas já têm consciência e agora elas precisam considerar usar e comprar aquilo. Então, por exemplo, vocês podem ter aí a consciência de que a Ferrari é uma grande marca de carros. Mas talvez vocês, por vários motivos, não estejam considerando comprar uma Ferrari, certo? Então, você pode ter consciência de uma marca, um serviço, um produto, mas não estar considerando usá-lo, comprá-lo e tudo mais. Isso é muito normal no sentido geral como um todo. Usei aqui um exemplo didático, mas mesmo uma marca que você poderia ter consideração ali, você fala, eu até poderia comprar uma Raider,
né? Mas você está tão consolidado na Havaianas que você não considera comprar Haider. Então, a estratégia de Haider, na fase de consideração, precisaria fazer você, que é um consumidor de chinelo, a considerar aquela marca que você não considera, tá? Então, a gente também tem disso. E aí, o fim de funil, o fundo do funil, é a etapa de conversão, é quando você quer que as pessoas comecem a comprar as marcas e os produtos e serviços que você está vendendo. Então, beleza. A origem de todos os funis, a origem de todos os funis é um modelo proposto por esse cara chamado Doug Smith, tá? Ele pesquisava, e aí isso veio bem antes ali da pirâmide de Maslow. Se você se interessa, cara, pela história não da publicidade, mas da administração e do marketing, das teorias como elas nasceram, eu indico para vocês esse livro aqui, ó. O Silvinho caiu aqui, ó. Safari de Estratégia. Deixa eu mostrar grande aqui para vocês. Tá? Esse livrinho aqui, ó, ele é muito bom. Ele não ensina você a fazer nada, tá? Ele conta a história de como as coisas nasceram, de como que as escolas de pensamento do marketing nasceram. É legal pra caramba, assim. Se você tem um interesse histórico de se aprofundar, né, no porquê você faz as coisas que você faz, porquê a gente trabalha do jeito que trabalha, esse livro ele é muito gostoso de ler como um todo. E aí você vai entendendo ali que teve várias escolas em termos de filosofia do pensamento de marketing, patati patatá, e aí entende quando a pirâmide de Maslow nasceu, porque as pessoas começaram a usar a SWOT. Então você vai entendendo historicamente por que as coisas aconteceram. Então quando eu falo que aconteceu na época, é porque aqui as pessoas estavam começando a criar as grandes estruturas de pensamento filosófico sobre a arte de vender, né? Administração em marketing, administração de vendas, administrar a venda em si. Para o Duque, uma venda só acontecia se antes houvesse a atenção das pessoas, algo que despertasse a atenção das pessoas, que gerasse interesse, desejo, convicção. Aí a venda acontecia, tá? Então, para ele até usava esse diagrama lá nos escritos mais antigos, era exatamente isso. A venda só acontecia se você fosse capaz de atrair atenção, gerar o interesse da pessoa, desejo e convicção. E aí, deixa eu fazer uma pausa aqui puramente filosófica, se vocês me permitem. Quando a gente olha hoje, por exemplo, não sei se vocês acompanham no TikTok, principalmente no TikTok, tem muita gente explicando, ensinando como fazer os vídeos bombarem. E a ideia de gancho nasce exatamente disso aqui, ó, de algo que desperte a atenção. Porque quando o Duque construiu esses elementos, ele construiu esses elementos do ponto de vista de falar que uma publicidade precisava ter esses elementos. Ele não estava ainda pensando em fases, ele estava pensando em elementos necessários para se construir uma peça publicitária. Então, na hora que você via um anúncio, e pasme, já existiu muita estratégia de anúncio, vocês que são novos, mal veem revistas, mas o anúncio já foi uma das grandes mídias. Então, assim, abriu a página, bateu o anúncio página inteira. Algo tem que te chamar a atenção, despertar o seu interesse. O texto do anúncio tem que trabalhar a sua curiosidade e te convencer a comprar algo. E aí você, de fato, iria comprar. Então, esses ingredientes aqui, até hoje se repetem quando a gente fala de marketing, porque o ser humano não mudou, né? Então, quando a galera fala assim, você tem que ter um gancho bom para fazer o cara te parar na timeline. Você precisa começar já dando um conteúdo, puxando o interesse dele, né? E aí você precisa trabalhar ali o desejo, o convencimento e tudo mais. Então, essa é a lógica que ainda é muito importante quando a gente fala sobre a necessidade de chamar a atenção das pessoas. E aí, depois, tudo isso virou fase. Mas isso só aconteceu lá em 1921, o que foi chamado ali de funil AIDA, tá? Que era atenção, interesse, desejo e ação. Basicamente, a lógica era: os elementos publicitários, eles também podem ser transportados por pensamento de estrutura de campanha, e numa estrutura de campanha você precisa atrair a atenção das pessoas, criar interesse, despertar o desejo, e aí só então que elas vão para a ação. E é aqui que nasce o termo CTA, que é a chamada para ação, né? O call to action, quando a gente olha em inglês. Então, essa é a base para a gente chegar aqui dentro do funil. Vou fazer uma pausa aqui agora, que o meu brother Rafael tá com a mão levantada. Diga lá. E aí, para quem quer ser estrategista, é até legal ver também esse livro para pensar sobre o modelo estratégico, tá? Depois que eu li esse livro aí, eu entendi a minha forma de pensar a estratégia e eu entendi a forma, consegui identificar cada chefe que eu já tive dentro de uma escola, e isso facilitou minha relação aí com a minha liderança e foi excelente. Então, eu indico muito também para quem é estrategista no geral. Para fechar aqui, cara, essa parte, basicamente, então, o nome funil é exatamente que quando você faz uma campanha que começa a puxar a atenção das pessoas, vem muita gente. Nem todo mundo vai ter interesse naquilo que você propõe, nem todo mundo vai ter o desejo de comprar isso de verdade, e nem todo mundo vai comprar. Então você acaba afunilando no geral e diminuindo aí a quantidade de pessoas que vão e rodam no funil, tá bom? Esse material eu vou entregar para vocês, eu tenho uma aula velha lá no YouTube lá que explica muito o funil com mais detalhe, belezura? Então, estamos aqui alinhados. Isso é funil. Então vamos trabalhar sobre a ótica, peraí, vocês vão tomar na tela. Aí. Sobre a ótica, e esse material aqui, tá aqui, dessa vez o link tá pronto. Eu vou terminar e postar no nosso WhatsApp, tá? Quem quiser ver e rever, vai estar lá disponível fácil. Dessa vez eu fiz antes, com antecedência, para não falhar. Então vamos entrar agora na parte técnica do bagulho.
Se a gente está considerando que uma estrutura de campanha ela pode ter 3 fases, awareness, consideração e conversão, agora cabe a gente entender como atuar em cada uma dessas fases. Então, vamos uma por uma aqui. Primeira fase, a fase de awareness. Quando o seu cliente puxa e fala para você assim, cara, eu preciso construir awareness. O que ele está falando para você? É uma fase de construção de consciência de marca. Aqui a marca precisa ser percebida e associada, tá? Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a gente pode ter uma marca de bet num cenário onde hoje existem muitas e muitas bets no Brasil. Das bets que hoje fazem comunicação, elas fazem com muita força, né? Ou seja, altos investimentos. Comprar o nome de campeonato. Hoje você vê um jogo de futebol, é engraçado. Você consegue ver simultaneamente 4 bets ao mesmo tempo no campo. Né? Uma tá ali do lado, a outra tá naquele 3D que põe do lado do goleiro, a outra tá passando no insert na tela. É uma loucura. Ou seja, construir uma nova marca de bet no universo de bet é um grande desafio de awareness. Você precisa tornar a nova bet ou a bet entrante forte, conhecida no mercado. Ou seja, estamos falando aqui de realmente tornar alguém conhecido. Neste caso aqui, a gente está procurando muito volume. Quanto mais pessoas conhecerem, melhor. Lembrem sempre que o funil ele vai diminuir a quantidade de pessoas até que a fase de vendas aconteça. Então, se o seu alcance, imagina assim, você tem um público de 1 milhão de pessoas. Se o seu alcance nesse público é de 10 mil pessoas, considere que 10 mil pessoas vão entrar no funil, talvez 40% delas, 40 mil, considerem usar o seu produto, mas somente ali 10% delas, de fato, use o seu produto. Então, 10% de 10 mil é um número muito pequeno para uma marca que quer se consolidar. Agora, 10% de 1 milhão já começa a ser um número melhor do que 10% de 100 mil ou de 10 mil. Por isso que na fase de awareness, o que importa muito é o volume. Você precisa tornar a marca conhecida. Por isso que quando a gente fala de meios, aqui a gente fala muito dos meios que têm alcance massivo. Por que esse nome? Porque a gente está falando de grandes massas de público, grande volume populacional. Então você começa a enxergar qual é a mídia que me dá volume. Geralmente é a televisão, geralmente é o rádio, geralmente ali é um out of home. Por quê? Porque são mídias que têm uma exposição muito grande a um volume muito grande de pessoas. Então quando a gente fala de awareness, a gente precisa levar em consideração isso. Pô, Bruno, é possível então construir awareness sem mídia offline? Claro que é possível também construir. Você vai pensar no digital sob o ponto de vista de massividade. Então você vai pensar em formatos de digital que você consiga pegar grande público. Então no TikTok você pode pegar um top view do TikTok, que é dessas peças que você entra no TikTok e é impactado imediatamente por um anúncio. Então o TikTok está me dando awareness dentro da plataforma dele. Então eu consigo pensar em rede social, eu consigo pensar em grandes portais também, UOL, Globo.com, essas coisas, quando eu falo da minha estratégia de awareness. Só que a minha ótica é olhar para esses meios de maneira massiva. Eu preciso impactar muita gente. Por isso que quando a gente olha para os KPIs mais relevantes para essa fase são Reach and Frequency, né? Que aqui a gente está falando de alcance e a frequência, tá? Outro dia no Instagram eu até postei um pouco mais detalhado sobre Reach and Frequency, TRP e GRP. Se você precisar de mais base teórica, fuça lá que eu expliquei um pouco mais desses conceitos. Passando rapidinho por eles se o público total da marca é 1 milhão, eu preciso saber qual que é o meu alcance dentro desse 1 milhão. Ou seja, eu tenho dinheiro para falar com 1 milhão de pessoas ou não? Então eu preciso estudar se eu consigo comprar a audiência total do meu público ou quantos por cento dessa audiência eu consigo comprar. Isso é sobre alcance. Reach em inglês, e aí quem está indo para a mídia vai acabar falando mais desses termos em inglês do que em português, por isso que eu acabei trazendo eles em inglês. Só que não adianta também eu ter um público de 1 milhão de pessoas, pegar uma audiência de 90% desse público, ou seja, 900 mil pessoas, e aparecer para ele uma vez. Uma vez só, ele vai me esquecer. Lembra, eu preciso construir o quê? Consciência de marca. Se eu for visto uma vez por esse público, ele me esquece. Então eu preciso de frequência. Frequência é quantas vezes uma publicidade aparece para um único indivíduo. Então, alcance, quantos indivíduos eu alcancei, e frequência, quantas vezes eu impactei ele com uma mesma mensagem de comunicação. Na fase de topo do funil, isso é vital, certo? E aí, essa é a grande dúvida. Ontem eu estava com um cliente e a gente levou uma campanha de awareness e consideração, e para defender o split de mídia, a divisão de mídia e a lógica estrutural das campanhas ao longo do ano, a gente levou para ele o que a gente chama de curva, né? Ou seja, qual é a curva ideal? Ou seja, no seu público, qual que é o seu alcance e a sua frequência mínima, ideal e máxima, tá? Para você poder gastar o dia que você precisa gastar. Então, a sua campanha precisa gastar tanto para essa praça, para ter uma cobertura de tanto, a frequência de tanto e tudo mais. Então, é sobre isso o papo, para a gente entender volume. Então, sobre essa ótica, a gente vai falar awareness e vai olhar para esses KPIs principalmente. E o exemplo de sucesso que eu trouxe para vocês aqui
é esse aqui da Dove. Deixa eu só dividir um pouco para vocês. Eu vou passar aqui o case, ele não está em português, mas o YouTube tem a tradução simultânea para o português. Então, vamos ver esse case da Dove e depois eu quero comentar como para mim foi um case maravilhoso ali que conseguiu trazer bastante awareness. Bora agora para consideração. Eu vou dar uma aceleradinha aqui. Quando a gente fala de consideração, aqui o serviço ou produto da marca precisa ser considerado. Muitas vezes as pessoas podem conhecer determinada marca, mas não determinado produto que essa marca quer vender agora. Ou seja, uma marca pode criar um lançamento. Pode todo mundo conhecer uma marca de biscoito, mas a marca vai trazer um novo biscoito. Então ela precisa no awareness falar desse novo lançamento e gerar ali toda uma consideração nova para esse produto ou esse serviço em questão. Então quando a gente fala de consideração, a necessidade é trabalhar basicamente essa intenção de compra. Então consideração é sobre construir relevância e diferenciação. Relevância é sobre o impacto que determinado produto ou serviço gera na vida das pessoas. E diferenciação é sobre as características do produto que fazem ele ser uma opção viável, né? Então assim, vamos pensar aqui, sei lá, o fone da Apple. A relevância pode ser das mais variadas possíveis. Pode ser relevante ter esse produto para você se sentir um Apple lover. Pode ser relevante para o público ter esse produto aqui, porque ele preza pelo design e ele tem que ser visto como uma pessoa que faz escolhas de design, tá? Ou simplesmente é relevante para ele porque ele odeia fios e ter um fone sem fio é muito mais prático, útil para ele, eficiente no dia a dia dele. Então a relevância ela pode ser tanto um benefício funcional quanto emocional, tudo bem? Mas a diferenciação é sobre sempre o produto, é sobre as características que fazem o produto ser um produto interessante. Então é a potência do áudio, a facilidade de carregamento desse produto, o design em questão, a embalagem, se ele é fácil de perder ou não, se ele consegue ser integrado com o celular ou não. Tá? Você precisa, para as pessoas construírem a intenção de comprar alguma coisa, fazer sempre as duas coisas. Mostrar que aquele produto ou serviço vai ser relevante para a vida delas e explicar qual é o diferencial e por que vale a pena gastar dinheiro com aquele produto ou aquele serviço. Então, sempre que a marca precisar construir produto, construir serviço, geralmente o cliente chega assim e fala assim, eu preciso aumentar as minhas vendas, mas as pessoas não estão considerando o meu produto frente ao do concorrente. Uma campanha de consideração. Ele quer aumentar as vendas, mas o grande obstáculo é fazer as pessoas considerarem um produto e não aumentar as vendas dentro do público que já considera. Então ele chega falando que ele quer aumentar as vendas, mas ele te revela que o problema está antes das vendas em si, então seria uma consideração puro sangue. Os KPIs que a gente começa a ver aqui na consideração começam a ser diferentes. Você pode até continuar acompanhando os KPIs ali da fase anterior, mas outros KPIs passam a ser importantes nessa fase. Como, por exemplo, engajamento. Por que engajamento? Porque você quer que as pessoas passem mais tempo dentro das publicidades, que elas comentem, que elas conversem sobre a peça publicitária em questão. Quanto mais tempo o consumidor passa dentro de uma campanha ou de um produto publicitário, mais ele tende a aumentar ali a percepção de que ele precisa daquele produto, de que aquele produto é bom para ele. Então, tempo é uma medida importante dentro de consideração. Por isso que também no digital, mais do que o view completo, né? Ou a retenção. Quem viu até 75% do vídeo, quem viu até 90% do vídeo, ou complete view. Por quê? Porque mostra que esse sujeitinho ele está mais quente, que a gente chama, ou seja, ele está se convencendo mais ainda sobre aquele produto, ele está despertando o interesse naquilo ali que ele está vendo. E aí a gente vai ter CPV, retenção, quanto você mantém o cara dentro. Quando você olha os indicadores de marca, crescer em consideração é afetar literalmente a intenção de compra. Então quando você faz pesquisa com o consumidor, ele precisa querer dizer para você que ele tem intenção de comprar essa marca ou comprar essa marca em até 30 dias, né? Tem gente que mapeia a intenção imediata e uma intenção ali dentro de um período. Pode ser 15 dias para produtos mais de compra mais de impulso, mais rápida, ou produtos maiores, ali uma intenção de compra mais longa também. A lembrança de marca que é importante, porque eu preciso entender se ele viu eu no step anterior, se ele mantém a marca na cabeça, e aqui você também já pode começar a considerar leads, cadastros como métricas, para você ver que você está construindo ali pessoas que consideram estar com você como um todo, beleza? Então, gravem esses KPIs, depois estudem eles um pouco mais. Cada um deles aqui é quase uma aula à parte, tá? E aí não dá tempo de descer em tudo. Então vamos falar mais no geral ali sobre consideração. O case agora é o da Volvo, que eu quero dividir com vocês. Aqui, veja, é assim, primeiro, essa foi uma campanha grande, tá? Não teve só essa peça publicitária, mas eu trouxe ela como exemplo para vocês verem a diferença de quando que, se eu preciso provar para as pessoas que o produto ele tem uma diferenciação, eu posso ser extremamente criativo, acho essa campanha muito legal. Mas eu preciso falar do produto, eu não posso ter medo de falar do produto, eu não posso construir uma campanha só, a Volvo, ela é legal, ela é isso, é aquilo. Eu preciso mostrar caminhão, eu preciso falar de produto. Isso significa que o produto criativo vai ser chato e cafona? Não, legal pra caramba. Mas é um produto focado em dizer, cara, sobre a estabilidade e a precisão de dirigir esse caminhão. Para um caminhoneiro, ou para quem compra caminhão em lote, assim, né, uma grande empresa, isso é muito importante.
isso é relevante para ela. E o diferencial de produto foi mostrado, testado na prática com o Jean-Claude. Então você consegue entender que diferente da campanha da Dove, que a gente não viu sabonete, a gente não viu shampoo, a gente não viu desodorante, certo? A gente viu a marca trazendo um ponto de vista sobre o mundo dentro de uma ideia muito poderosa. Construiu consciência de marca pura. Aqui o briefing era, eu preciso falar de produto. E isso é muito importante. Tem uma campanha muito clássica também da Audi, que ela vai só com chaveiros, assim, né? Vai trazendo, chaveiro da Volkswagen, aí ela fala, tem carro que tem, sei lá, isso. E aí vai colocando cada um deles, e aí o chaveiro depois monta a logo do Audi. É lindo, é maravilhoso. Tá trabalhando ali os artbis que são importantes para convencer as pessoas de que aquela marca tem um produto ou um serviço que deveria ser relevante para elas. Então, quando a gente fala de consideração, a gente precisa falar disso aqui. E quando a gente está trabalhando a consideração, por exemplo, de alimentos, cara, não tenha dó, é appetite appeal, apela ao apetite, mostra a comida, mostra o queijo derretendo. O produto precisa ser visto e qualificado para as pessoas como um todo, tá? Então, grandes campanhas com foco em consideração, elas vão, de uma maneira criativa, falar o quanto que aquele produto é relevante para a vida das pessoas e o quanto que esse produto tem de diferencial. Às vezes não tem tanto, tem uma coisa ou outra coisa que a gente precisa dar uma superlativizada na publicidade, mas faz parte do jogo também. E para a gente encerrar aqui, hoje, dentro do horário, a conversão. O que é conversão? É quando uma ação de compra tem que ser executada. Então a gente precisa aqui, nessa fase de campanha, ou em uma campanha com foco em conversão, fazer o cara comprar, né? Fazer as pessoas comprarem aquele produto. Tá? Então você pode até olhar para a jornada do consumidor, a fase de conversão ela pode até começar um pouco antes, você pode pegar ali enquanto o cara está fazendo pesquisa de determinado produto na internet, você pode começar um pouquinho antes para pegar ele e levar ele para o carrinho junto com você. Carrinho aqui é a expressão que a gente usa principalmente no digital, que é o ato de colocar um produto no carrinho de compra ali do site, né? Ou ali no ponto de venda, botar dentro do carrinho ali do Pão de Açúcar, que você coloca as coisas lá. Então o carrinho ele simboliza o ato de comprar. Se bem que o cara ainda não comprou. Ele põe no carrinho e precisa ir para o checkout, né, para o ato da compra onde ele passa o cartão. Então cada um desses detalhes são importantes numa campanha de conversão. Então eu preciso saber se o cara está pesquisando, eu preciso pegar o cara lá para ele comprar comigo, eu preciso ver se ele colocou no meu carrinho e se ele de fato efetuou a compra, né? Então a fase de conversão é uma fase direto ao ponto. Geralmente aqui a comunicação ela precisa literalmente fazer as pessoas tomarem alguma ação. Na prática você vai ver muitas campanhas indo direto para o R$99, compre agora. Conversão, não tem nenhum problema. Mas eu trouxe um exemplo aqui que eu considero que foi poderoso na conversão e foi extremamente criativo na sua essência, não foi tão by the book, compre agora, é R$99, com desconto, saldão, coisa de carro, né? Recall de carro, não compre hoje. Sábado teremos o não sei o que da Chevrolet. São campanhas com foco bastante ali em conversão. Então aqui o KPI que você vai medir é venda, ticket médio, taxa de recompra ou tempo de recompra também, a taxa de conversão que você tem em geral na campanha, o seu custo por lead, né? Ou seja, o lead que você está gerando tá valendo a pena ou não tá? Você paga mais para gerar um lead do que de fato é o preço de compra? Como é que tá essa curva? A galera digital vai trabalhar bastante com essas métricas, mas no geral a gente precisa ver o produto vender. E isso é uma coisa que os publicitários demoram ali para cair a ficha, tá? No fim do dia, a gente gosta de construir marca, fica muito feliz quando ganha prêmio, quando sai ali no clube de criação a campanha que a gente criou, quando ganha F, todo mundo viu, a gente tem toda a felicidade, vai lá no LinkedIn, a campanha que eu fiz, é linda e maravilhosa, todo mundo gosta de explorar a criatividade. Mas se o cliente não vende os produtos dele, a gente perde o emprego, ou então a agência perde a conta, tá? Então, a gente precisa ter a maturidade de que a publicidade não é arte. A publicidade, cara, é um mecanismo de convencimento das pessoas para que elas comprem coisas, tá? Toda a estrutura de campanha precisa, no fim, fazer as pessoas comprarem algo, tá? Mesmo uma grande campanha de awareness, no final eu estou colocando pessoas para ter consciência da marca, para elas comprarem a marca, para elas usarem a marca. No fim do dia, a Dove ela não vai se manter como empresa só porque as pessoas gostam do conceito da real beleza. Ela vai se manter como empresa se as pessoas continuarem comprando os produtos desodorante, sabonete, shampoo e etc, que a Dove tem. Então, trabalhar construção de marca é muito importante, porque isso tem um efeito depois do cara ter um apego com essa marca, reconhecer essa marca no ponto de venda, e entre o sabonete da Nivea e da Dove, ele começa a ser fiel a essa marca que condiz com quem ele é na sua essência, e ele continua comprando dessa marca. Então eu faço campanha de awareness, porque no final isso vai ter um efeito, uma influência poderosa na conversão. Essa consciência precisa ser uma consciência publicitária comum entre todas as áreas também, tá? Então, a gente precisa entender que publicidade precisa dar resultado, que criatividade precisa gerar resultado, e a nossa indústria vive disso. E aí o último exemplo que eu quero mostrar para vocês é um exemplo do Burger King, que eu acho ele maravilhoso, e a gente vai encerrar vendo ele agora. Beleza? Hoje conseguimos fechar aqui às 9 horas.